Secretaria de Estado da Cultura apresenta um projeto cultural que tenta resgatar, registrar, preservar a história e a memória dos povos nativos e imigrantes da região do Alto Uruguai. Estaremos apresentando o projeto TV Sangue de Gaúcho apresenta Receitas da Nossa História. Será um projeto especial com uma websérie de 12 programas, onde vamos tentar mostrar um pouquinho da culinária dos nativos e também das etnias que por aqui, pelo Alto Uruguai, passaram. Vamos ter, além dos 12 episódios do programa, teremos também a edição de um livro com 500 unidades, que será distribuído gratuitamente às entidades culturais de toda a nossa região e do nosso estado. Vamos ter também o acesso gratuito aos programas e contaremos com acessibilidade de conteúdos através de janela de libras e legenda. Os programas serão veiculados através das nossas páginas do Facebook, Instagram e no nosso canal do YouTube, TV Sangue de Gaúcho. Esse projeto conta com o patrocínio das seguintes empresas: Ervateira Rei Verde Limitada, Casul Distribuidora de Produtos Agropecuários Limitada, Comercial Agropecuária Dourado Limitada, Bigolim Comércio de Máquinas e Equipamentos Limitada, Cavalete S.A., Cadeiras Profissionais e Brastelha Indústria Limitada. O financiamento é do Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Convido você para acompanhar hoje a etnia polonesa. Vamos ter também 2 pratos especiais e uma sobremesa, riquíssima em detalhes, contando histórias e também falando um pouquinho desde os objetos e utensílios usados para comer os alimentos. Vamos contar essa história bonita com a presença da etnia polonesa aqui na nossa cozinha e, claro, vamos na sequência ter aí um breve histórico e também a receita que você pode acompanhar. Além daqui no canal, teremos também no final um QR Code, onde você pode contar com acesso via digital de tudo aquilo que estaremos mostrando no nosso programa. Vamos lá! TV Sangue de Gaúcho apresenta Receitas da Nossa História. Neste episódio estaremos apresentando a etnia polonesa. Os imigrantes poloneses começaram a chegar ao Brasil na primeira metade do século XIX, com mais ênfase no final do século XIX e início do século XX. Por volta de 1912, de acordo com a historiografia, os primeiros imigrantes poloneses se estabeleceram na então colônia Erechim. Chegando de outros municípios brasileiros ou vindos diretamente da Polônia para colonizar essa região, em 1908 teriam chegado as primeiras famílias, principalmente onde localizam-se agora os municípios de Áurea, Carlos Gomes e Centenário. Os imigrantes poloneses, assim como outros imigrantes que carregam consigo um conjunto de práticas culturais alimentares, criando novas cozinhas nos novos territórios, ao chegarem ao Brasil foram adaptando suas comidas típicas aos ingredientes aqui encontrados. Os principais pratos da cultura polonesa têm uma forma artesanal de preparo. O cultivo dos ingredientes é essencial para que o alimento esteja imbuído de um significado imaterial. O pierogi é um dos pratos mais difundidos da culinária polonesa entre seus descendentes. Na confecção do pierogi, utilizava-se a farinha do trigo produzida na propriedade, como de costume entre os antepassados. O trigo era cultivado e levado em moinhos para moagem, resultando em uma farinha de excelente qualidade. Os ovos utilizados no preparo também eram produzidos por galinhas caipiras. A massa, feita artesanalmente na propriedade, agrega sabor ao alimento final. O pierogi é um alimento consumido em todo o território da Polônia, com os mais variados recheios. São pastéis de massa que podem ser consumidos cozidos e depois assados ou fritos, recheados com requeijão, batata e temperos. Hoje começamos então mais um episódio da websérie e vamos falar um pouquinho sobre as receitas étnicas. Nós teremos hoje a presença da dona professora Maria Wanda Krepinski-Grock. A professora Wanda é uma pessoa que é ligada à cultura polonesa
e que faz um trabalho maravilhoso a vida inteira em prol da cultura polonesa. Vai nos explicar um pouquinho sobre a história dos poloneses na nossa região e depois faremos um prato que ela também vai apresentar para você. Wanda, seja bem-vinda à nossa websérie. Gostaria que tu falasse um pouquinho, né, de como é que chegaram os poloneses na região, aonde foi no Rio Grande do Sul, os primeiros assentamentos de poloneses, e depois vamos entrar na parte da culinária. Em história, há sempre pesquisa e há sempre novos dados. Então, oficialmente, é uma história. E, conforme se avança nos estudos, ela muda. Oficialmente, na nossa região, já tinha imigrantes poloneses em 1900, na região de Áurea. E, no estado, diz em 1875, mas, na verdade, já em 1847, havia imigrantes poloneses na região mais de Guarani das Missões, naquela região. Então, é importante pensar no dia de hoje a herança que eles nos deixaram. Vieram em séculos passados, estamos no século XXI. Quais são as heranças que eles nos deixaram? E como estamos nos sentindo quanto ao pertencimento a essa história. E com o passar do tempo, as etnias foram se mesclando e foram construindo uma nova ancestralidade. E eu gostaria que esse programa fosse dedicado justamente a essa ancestralidade e que todas as pessoas se sentissem pertencentes a alguma parte da história. Wanda, nas leituras que a gente faz, e a história conta isso, você sabe que os poloneses tinham bastante dificuldade com a língua quando foram trazidos, que eles eram muito ligados à religiosidade, né? As igrejas polonesas, normalmente onde o núcleo elas se formavam, né? Para que a comunidade pudesse integrar, e os poloneses também queriam se integrar com o povo daqui, a troca de conhecimento, a troca de culturas e a própria língua, que nós vemos uma parte da nossa história, onde Getúlio Vargas proibiu as escolas de língua estrangeira, né? Pela nacionalização da nossa língua. Quanto isso era importante na comunidade, para a culinária, esse momento de final de semana, ir à igreja, ter ali ao lado um salão onde se fazia festa, onde se fazia almoços, aonde se tinha a culinária presente, como a integração dos povos e, claro, né, a divulgação da cultura e a propagação da arte de cada um. Então vamos pontuar um pouco quanto à língua, né? A língua polonesa, como todas as línguas eslavas, elas são mais, elas estão um pouco mais afastadas de como se escreve, por exemplo, o português, o espanhol, o italiano. Então a dificuldade de todos os povos eslavos, especialmente os poloneses, foi muito grande. E quando você falou da espiritualidade, da religiosidade, esses dias ainda estando em Áurea, conversando com algumas pessoas, está relatado também em livros, me parece que do padre Zdzisław Malczewski também, que em Áurea eles construíram uma igreja, pessoas que não tinham nem a sua casa para morar, mas pegavam um pouco dos seus recursos e ajudaram a construir a primeira igreja para ter no finais de semana onde as pessoas se encontrarem, onde rezarem. E pelos estudos, pelas leituras, nós sabemos que a religiosidade, ou melhor, a espiritualidade, foi um grande alívio para todos os imigrantes que buscavam, de alguma forma, uma força divina para a vida que aqui enfrentaram. Porque até, de repente, um fato que é muito desconhecido, até o sabor dos próprios alimentos produzidos, né, pela nossa abençoada terra tinha um sabor diferente, tinha mais acidez. Então, às vezes, plantando para ter o que comer, aquele alimento era estranho ao paladar, porque era diferente. E você lembrou dos finais de semana?
a gente conhece, eu ouvi pessoas contarem histórias que sempre a música, o canto, esteve presente nas relações familiares, nas relações de parentesco. Eu tive o prazer de ouvir uma pessoa contando como fazia no final de semana para ir a Cotegipe. Na sexta-feira, eles iam a pé, e a rodovia não é a de hoje, que é mais próxima, tem menos quilômetros. Eles levavam a gaita e iam a Cotegipe lá. Essa pessoa, por exemplo, não referiu a Cotegipe, mas iam a todos os outros lugares. E para passar o fim de semana cantando, lá tinha também a igreja dos poloneses, cantando e contando. Eu tenho a impressão que às vezes até faziam uma terapia em grupo, ao estilo daquela época, contando o que estavam conseguindo, trocando conselhos. Eles se aconselhavam muito. Era muito comum as pessoas terem amigos com quem trocavam confidências, e isso ajudou muito a superar muitos momentos de dificuldade. E não sei se já em algum outro programa aqui do Sangue de Gaúcho eu relatei esse fato, que existe um fato muito curioso, que um imigrante, ao chegar na região de Bento ali, e ele atravessou o rio e chegou do outro lado e pulava contente e feliz porque tinha passado o rio sem molhar o seu violino. Eles traziam, geralmente, os imigrantes traziam o violino consigo, a Bíblia, o livro de reza, documentos. Isso era indispensável, a Bíblia, o livro de reza e outros livros de reza, seus documentos e instrumentos musicais, partituras. Existem em museus partituras que foram trazidas há séculos, que vieram com os imigrantes. E nesse episódio ali, eu não lembro qual foi o rio, mas eles caminhavam a pé até chegar ao seu destino, onde ficariam com o seu pedaço de terra, né? E ele pulava de alegria, não porque a família passou alguma coisa assim, mas porque não tinha molhado o seu violino. Essas datas comemorativas, e aí voltando à culinária, que é muito importante, nós linkamos sempre a culinária, elas se davam no começo. Por nós não termos uma história aqui no Brasil, quem chegava aqui era uma nova terra, se dava então na parte religiosa, nas datas comemorativas religiosas. Nós temos alguns pratos que são feitos ou na Páscoa, ou no Natal, ou no Dia dos Pais, Dia das Mães. No dia de festa. No dia de festa. Essa religiosidade também ela estaria linkada nos eventos à culinária? Esse contexto ele é pertinente? Bem, tanto assim que o prato polonês, que tem um santo protetor, Święty Jacek Pierogami, é o pierogi. O pierogi tem o seu santo protetor. Tanto quanto tenho conhecimento, é o prato que tem então o seu santo protetor. O pierogi era fácil de fazer em todas as festas, em todos os momentos. Por quê? Porque eles tinham o seu gado bovino, né? Faziam o seu próprio requeijão e faziam o pierogi de requeijão ou de batatinha. Mas, como eu disse, eles estranharam muito a acidez, por exemplo, da batata inglesa. A batata inglesa tinha um outro sabor que feria um pouco o paladar. Então, o pierogi de requeijão e de batata foi uma salvação, né? E até hoje se faz de frutas silvestres, se faz de uva, de morango, a maçã tem que ser cozida para fazer. E é importante dizer uma coisa, faziam pierogi também de pinhão. De pinhão. Aproveitando... porque o que tinha no meio, né? Faziam pierogi de pinhão. Há fatos relatados das pessoas, como é que elas descobriram que podia ser. E depois elas passaram a fazer até de feijão, de lentilha, com o passar do tempo. Eu vou alimentando a sua cozinha para não morrer de fome às vezes. Vamos lá para o nosso prato. Depois vamos conversar com certeza na sequência, enquanto você vai preparando.
a gente vai falando então sobre... eu quero que você fale um pouquinho sobre os talheres. Eu sei que tu ajudaste, escreveste junto com algumas outras pessoas um livro sobre culinária, né, que fala dos talheres, que isso também é um assunto que não se aborda quase em programas de culinária, mas faz parte da história. Quando surgiu o primeiro talher, que era a colher, isso quase 3.000 anos atrás, depois a introdução dos garfos, porque até então se comia com a mão, depois com a ponta dos dedos, para ser um pouco mais elegante. E, claro, a vinda dos talheres. Mas isso eu quero falar contigo depois, em sequência. Pode ser? Pode ser. O que tu vai fazer de prato para nós hoje? Eu trouxe uma porção, uma amostra de algumas coisas, mas hoje nós vamos fazer o pierogi. O pierogi. O prato da culinária polonesa que apresentaremos agora é o pierogi, recheado com requeijão e batata ao molho de nata. Como acompanhamento, o schap, lombo suíno, assado e recheado com ameixa preta, acompanhado com creme de laranja, prato também muito apreciado na culinária polonesa. E como sobremesa, zarlotka, uma torta de maçã dotada de significado, pois que as macieiras são as árvores frutíferas prediletas dos poloneses. Para a preparação da massa do pierogi serão utilizados os seguintes ingredientes: 1 copo de água morna, 1 colher de banha, 1 pitada de sal, 1 ovo, farinha até dar ponto. Vamos então ver os ingredientes para fazer o pierogi. Pierogi, basicamente, o que é, Wanda? É um pastel cozido na água e depois comido com diferentes molhos. Apesar de que hoje também fritam, né? Ou muitos gostam do frito. Mas o original é Nós cozido queremos na água. falar do original. O original. Pode fazer assim ou não? Tu apresente o que nós vamos usar. Bem, nós vamos usar massa. Já veio pronta por uma questão de praticidade. Sim. Mas o que envolve a massa? A massa, O que usa para fazer a massa? ela é uma massa, a gente fez de tamanho médio, muitos usam o menor, pequeno. Eu fiz o tamanho médio porque daí aparece mais quando você trabalha, você demonstra. O que faz ela? Farinha? É farinha, é água morna, sal. Tem gente que põe ovo, tem gente que não põe ovo. O importante é que a massa do pierogi não é amarela. Ela é branca, esbranquiçada ou branca, né? Eu tenho uma coisa assim, tem muita gente que usa massa de pastel por fazer pierogi, né? Pode. Até pode. Mas esta que vocês usam aqui, que é a massa folclórica, vamos dizer assim, a massa da história do pierogi, ela é um pouco mais fina e quase transparente. É. Existe uma gramatura, velho? Na verdade, o original é mais grossa, mas ao nosso paladar não agrada muito. Ela é mais grossa. Bem, Wanda, além da massa, nós temos que usar os outros ingredientes para fazermos o pierogi, né? Sabemos que 2 tipos de pierogi hoje. Mas o que se usa no geral aqui? Vamos ter o quê? Aqui nós temos então a batatinha. Nessa batatinha vão os ingredientes, bacon, que vai ser frito com um pouquinho de cebola, bacon, sal e pimenta. Então esse é o recheio de batatinha. E o recheio de requeijão. No requeijão vai salsinha, sal, pimenta e também um pouco de batatinha para dar a liga. Tem gente que em vez da batatinha põe ovos, mas a gente põe, o original põe um pouco de batatinha. Esse é o recheio do pierogi. O recheio que a gente vai fazer, a massa vai porque tem bastante coisa aqui, depois... Isso são outras coisas. Outras coisas. Aqui é a forma de fechar. A gente fecha com a mão ou fecha com um aparelho. Eu sugiro Eu quero que tu mostre como é que fechava. Sim. Original, porque nós falamos dos talheres, e aí me lembrei do garfo de 2. Sim. De 2 e garfo de 3 dentes, de 4 dentes. Então já se pegou a era do garfo para se prensar. Bom, mas isso vamos chegar. Depois falamos sobre isso. Então, nós, para a data de hoje, trouxemos um prato que se usa hoje. Porque, lógico, quando os imigrantes vieram, qual era a carne? A carne suína, porque era... Pequenos animais. Pequenos animais era muito mais fácil e era habitual. Então, mas só que aqui a gente trouxe para hoje um prato atual, da culinária atual. Ele é temperado com... Nome polonês desse prato. Schap. Schap é lombo. Schap é piacione. É lombo assado. Lombo suíno assado.
Então, para o tempero, normalmente, corta cebola, alho, temperos verdes, põe a sal, pimenta, põe água quente e deixa esfriar para depois temperar. Por quê? Porque eles soltam todos os seus insumos, né? Soltam e daí fica mais gostoso o tempero. E, claro, a gente aqui sempre acrescenta limão para dar um outro gosto. Tu falasse em deixar a água esfriar, a água aquece, deixa ela esfriar. Quanto período mais ou menos? Vamos imaginar que nós não tivéssemos refrigeração. Falando lá do período sim, que você fazia isso sem ter onde colocar, não tinha geladeira. Quanto tempo mais ou menos isso ficaria temperado? De um dia para o outro. De um dia para o outro. Num local fresco? Num lugar fresco, sempre. Foi bom que você falou, justamente como se conservavam as carnes na gordura do porco, né? Cozinhava, ficava dentro da gordura. A gordura era tipo de um conservante, a gordura do porco. Tá. O que usa para fazer esse prato? Que nós... Usa ameixa, que vai no recheio. Tá? E aqui tem um creme de laranja que depois, quando ele está assado, se serve com creme de laranja. Tá? Ameixa seca. Ameixa seca. Me lembro quando estivemos na Polônia, em uma certa ocasião de uma das nossas viagens pela Europa, né? E você foste... Eu fui com você, porque você já... Fomos juntos. Que se usa muito lá frutas secas, né? Eles usam muito chá. Por que esta conservação? Porque é sazonal, eu acho, né? Então, quando tem a fruta, guarda, conserva. E depois, quando não tem, pode ser usado, é isso. Agora você me lembrou, quando os imigrantes vieram, eles começaram a usar muito as nossas frutas para fazer as chimias, as compotas. E faziam compotas, né? Porque o açúcar conserva também. Eles gostam até hoje. Eu acho que, de um modo geral, na Europa é mais comum as frutas desidratadas, as frutas secas. Aqui eu acho que é um hábito um pouco mais recente. Mas eles usam muito, muito. Eu lembro que lá em casa a mãe fazia passas de tudo que era fruta. Desidratadas. Desidratada. Tinha uma técnica. Eu não sei fazer. O Brasil colônia não produzia muito açúcar. Nós tínhamos grandes canaviais, né? Nós éramos exportadores de açúcar. A Europa levava açúcar. Mas não, açúcar pau é nosso. Pode ser que nós tínhamos essa ligação, função disso. Que o açúcar também, de certa forma, ajuda a conservar. Mas, claro, as outras secas, desidratadas, eram as mais usadas, né? Era um hábito das famílias pensar o que fariam na próxima estação, que frutas teria, que frutas não teria. Eles tinham muito essa prevenção na área da gastronomia doméstica, na área doméstica. Bom, então eu quero que tu mostre agora como é que vamos fazer o pierogi, né? Agora o primeiro recheio. O primeiro tu vai fazer com o quê? Com batata ou com... Eu vou fazer o de requeijão. De requeijão, tá. Então temos aqui o requeijão. Vou pôr um pouco de batata. Por que colocava batata junto com o requeijão? Para dar liga. Para dar liga. Na verdade, isso eu acho que foi com o tempo que foi se fazendo isso. Porque na minha casa não se usava com batata. A mãe fazia puro. Sim. E daí aqui vai pimenta. Sal. Olha, sal primeiro. Pimenta. Olha o segredo da Wanda pegando com o cabo. Essa eu aprendi contigo. E é bastante pimenta. O cabo do gato. Que é para não contaminar. Olha que a dona Wanda é... Tu vai ver. Olha aí. Eu aprendi com alguém, né? Alguém ensinou. E salsa bem picadinha. Eu acho muito feio a salsa picada grossa. Então daí mistura bem. Tem gente que então no lugar da batata põe um ovo, mas... Sim. Então isso bem misturado. E depois já... Estou com fome, Wanda. Mas tu sabe que eu sou de origem italiana, mas eu tenho um carinho... Mas já te comprei um pouco. E compro muito pierogi do Jupem quando tem, né? Quando tem suas festas, as atividades, enfim, da cultura polonesa, porque eu gosto de ter sempre pierogi em casa. E gosto dele com nata, o meu estilo de molho. Você diria molho? Molho. Sauce. Sauce, molho em português. Em polonês, sauce. Então vamos fazer um. Eu tirei a massa e deixei aqui, ficamos conversando, ela já secou. Então, o que se faz? Você molha um pouquinho ao redor, tá? E ela vai grudar.
quantidade, mais Eu gosto bem recheado. é recheado. Aí. Olha só. Como se fechava antigamente? Aqui, ó, Garfo. com garfo. Mas Tem outra 4 gente- dentes. Quando já tinha 4 dentes, você começou a usar com 4 dentes. Tá. Esse é pierogi ruski. Como? Pierogi ruski. Pierogi ruski. Como se fosse... Isso depois é que é cozido na água. Quanto tempo mais ou menos de água? Quando ele sobe, no máximo 5 minutos, baixa o fogo. E, aliás, quando põe ferver, tem que ter muito cuidado para de só mexer a água, para ele subir, Se não abrir. para ele não abrir. O sistema que tu tá fechando, então, pode ser feito com garfo ou então na mão também. Na mão. Depois eu vou mostrar o outro, como é que faz o na mão. E você perguntou sobre cozinhar. Não se usa panela tampada, Sempre aberto. sempre aberta. E fogo, depois que subiu, deixa o fogo mais fraco. Estamos falando que nós temos hoje o fogo forte na base do gás. No fogão a lenha, ele faria com o fogo mais fraco. Sim, sim, sim. Bem, agora vamos fazer o outro tipo de pierogi. Qual é este? Esse é o recheio de batata inglesa, batatinha. Batatinha. Como é que ela era o nome desse pierogi? Gemignacciane, de batatinha. Vem da palavra gêmea, da terra. Gêmea é terra, gemignacciane, da batatinha inglesa, tá? Então, para fazer esse pierogi, a gente frita um bacon, puxa ele de ladinho, Mostra assim, bem para nós ver um pouquinho para cá aí. puxa ele um pouquinho de lado e faz o quê? Põe aqui, depois que o bacon já fritou, põe a cebola. A cebola do lado. A cebola para ela pegar o gosto. Deixa ela ligar. Quantidades, claro que a gente depende de quanto. Ah, gostando disso. Isso não é o caso. O importante é a receita, né? É, Fritou a cebola do lado. Eu vi que tu tá segurando a panela, por quê? Para fritar a cebola, não misturar no começo. no começo, só para ela ir pegando o gostinho. Senão tem que sujar 2 panelas, assim faz uma só, né? Economia da Naquele tempo devia ter uma panela em casa só mesmo. Epa! Na época dos... Quando tinha, né? Quando tinha. Depois mistura. Depois mistura. Nossa, senhora, já vendo? Quer dizer, olha, estamos começando a ficar com fome aqui pelo cheiro. E sabe que um dia a TV tenha, né, a robotização que possa ser lá do outro lado. Vai ser uma judiação, né? Acho que tá bom. Tá bom? Pode desligar? Pode desligar. Pode Vou desligar. ajudar aqui, vou desligar. Se tiver muita gordura, não ponha toda, né? Tá. E ponha o olho, assim, não demais, né? Vamos ver se ficou bom. A cozinha é importante. Tá, vamos pôr o sal, né? O que achas? Tem Eu vou deixar sem sal. Olha aí o cabo do garfo, viu só? Olha aí, ó, o cabinho do garfo. Pegar o sal. Não muito, porque geralmente o bacon também tem, né? Gente, é bastante higiênico isso. Eu até vejo às vezes as pessoas pegando com a mão às vezes não tá tão limpa quanto o cabo do garfo. Na verdade, seria uma colherinha pra gente, né? Eu faço Não muito- pode predominar o bacon. Sim, não demais, né? Nunca demais. Sabe, Wanda, que numa das nossas histórias da ida para a Polônia, eu me lembro quando num jantar eu comi pão com banha e fui perguntar para você a respeito, que se sabe. Achei que era purê de batata Aham. e depois que eu estava comendo eu vi que era banha. E você lembra que você perguntou em polonês, que eu não sabia se era banha? Aham. Você perguntou e era banha mesmo, né? Mas aqui se usava muito banha. E eu lembro que eu ia Mas na... é uma banha batida para comer com pão. Sim, sim, ela é especial. Eu lembro que a mãe sempre guardava separado a banha que a gente poderia usar na refeição. Muito comum para quem viveu em colônias onde tinha italianos, poloneses, e eu tive esta oportunidade na minha região de Casca, tinha uma das linhas, se chamavam de linhas, né? Linha. As comunidades, que era polonesa, onde tinha os poloneses. E lá, quando a gente ia brincar, quando criança, eles tinham no lanche pão com banha. Né? Sim. Botava às vezes açúcar, às vezes um pouquinho de sal, o açúcar mascavo, né? Então um pouco banha também. Eu tinha uma amiga chamada Salete Carlesso,
E eu gostava muito de ir na casa dela, porque a mãe dela fazia um pão muito gostoso e servia, passava banho e punha o açúcar cristal, assim, pulverizado. Eu gostava muito. Agora vamos fazer o quê? Rechear, então. Então, vamos ver se ela tá... Se ela estiver seca, dá uma molhadinha para poder grudar. Isso. Tá. Eu gosto do pierogi bem recheado. Eu não gosto Vocês comem também bastante batata, né? muita batata. Repolho. Repolho. Ai, que bom que você falou nisso. Eu não trouxe aqui, mas dá para fazer também de repolho. Foi muito bem lembrado. E paramos um pouquinho, posso falar do repolho? Do recheio de repolho? Sim. Para terminar. Tá, então esse aqui vamos fechar diferente. Esse fecha com a mão. Esse Olha aqui, ó. É um desenho que é um detalhezinho. Para dizer que é de outro sabor. Daí você diferencia, né? Olha aí. Tá. Vamos fazer alguns, depois eu vou falar do de repolho, porque vale a pena. Muito gostoso, mas claro... Tu sabes que eu falei da batata, Wanda? Porque na nossa viagem para a Polônia, me lembro quando aquele grupo se apresentou, que nós levamos daqui, que eles pediram, então, se nós queríamos comer como comida base o arroz ou a batata. E nós pedimos arroz, em função de que no Brasil se come muito arroz. Porém, depois de comer o arroz que eles fizeram, nós optamos pela batata. Eu não lembrava disso. Porque o arroz está assim. Só eu fazer o arroz. E a batata sabe fazer maravilhoso. Eu ensinei muita gente da Polônia que veio, que passou lá por casa, a fazer o arroz. Ensinei muita gente. Posso fazer 3, 4, 2. Pode fazer quantos quiser. Pode fazer. Tá, vamos fazer bastante, porque a equipe técnica é bastante grande. mas eu trouxe a reserva. Não, tá bom. Que aqui vou dizer para ter uma senhora aí uma das senhoras que estão atrás das câmeras, entre elas a minha, tem uma que é a que faz fotos e ela gosta muito dessas coisas. É a que mais Tomara que agrade o gosto, né? come bastante. Quirela, então, não tem dizer. Bem, Aí. então eu vou falar do pierogi de repolho. Fazer o repolho em conserva. Olha que você pica. É tipo um chucrute, Tipo um chucrute. Mas você pica, vai colocando num vidro, nunca plástico. Vai colocando e apertando, e vai colocando o sal no meio, né? Não demais. Aperta, ele tem que ficar bem apertadinho. Não tampa o vidro, deixa a tampa meio para ele respirar. Depois que ele azedou, as pessoas já conhecem, daí tira, se ele ficou muito forte, tem que dar uma lavadinha, tem que dar uma espremidinha. Espreme bem, mas se ficou muito forte, dá uma lavadinha, mistura com repolho cru, faz um refogado. Quando ele ficou gostoso pra caramba, o que você pega? Pega um pedaço de carne de suíno que você tenha, ou você faz bem molhado. O ideal é o lombo, fazer ele bem molhado, desfiar, muito bem desfiadinho. E põe, mistura assim que chega d'água na boca só de pensar como ele fica gostoso. E faz o pierogi para ver. Repolho é carne suína. Repolho e carne suína. Mas tem que ser desfiadinho, que ele quase se some, fica fios. Tem que ser desfiadinho, nunca picadinho, sempre desfiadinho. Importante dizer que o prato hoje é de pierogi, da comida polonesa, e que existem várias formas de fazer o pierogi. Pierogi nada mais, nada menos do que um pequeno pastel, feito com vários tipos de recheio e poderá ser usado também vários tipos de molho. Faz ser salgado ou então já na modernidade doce. No passado também se fazia, daí com frutas cozidas, e a Wanda vai falar sobre isso quando ela mostrar o pierogi, e nós vamos dar sequência agora para fazer um complemento aqui no nosso prato polonês. Vamos ter aqui, então, o lombo. Como é que é o nome desse prato, Wanda? Esse é scapo piecione, é lombo assado. Lombo assado. Lombo assado. Depois temperado, que nós já falamos sobre isso. Tá. O que faz? Tira o excesso de tempero? Tira o excesso. Eu, às vezes, deixo um pouco em cima depois, né? Tá? Ele está furado. Já está furado. Isso é importante dizer para as pessoas que ele já está Tem que furado. furar o lombo. Bem, vamos partir para o recheio do lombo. É a ameixa. Quando ela está um pouco mais seca, assim, mais durinha, a gente dá uma hidratada nela. Põe na panela, dá uma hidratada. Põe o que para hidratar um pouco? Só de água. Ela já estava com água, na verdade, para ela hidratar um pouquinho.
Tem gente que gosta de cortar, mas depois ela sem caroço, sem caroço. Sem caroço. Agora vai, Agora parte importante. vamos Rechear. rechear. Tá, O certo seria não abrir os dois lados, só um lado. só um lado. E daí para empurrar, às vezes ela não quer muito, daí a gente empurra, né? Para ficar um pouco distribuído. Não demais. E nem todo mundo gosta, mas ela dá um sabor diferente, né? Falando de nem todo mundo gosta, isso queria te fazer uma pergunta. Antigamente não tinha o que gostar, né? Se fazia o prato, e nós estamos ensinando comida folclórica, fazia um prato que tinha como comer. Era o que se tinha. Não se tinha o luxo de hoje, eu não como isso, vou fazer um bife separado. Naquele tempo fazia assim, e comia. Não, e a disciplina familiar era rígida, eu acho que isso era educativo, e na minha casa era proibido deixar comida no prato. E nos anos 50, 60, meu pai já dizia, tem gente passando fome no mundo. Não podia deixar comida no prato. E quem trabalhava lá com a gente também sabia. Bem, agora então, tem gente que costura, mas eu descobri que isso... Dá para usar com palito. Olha que Quando estava costurado. Só que depois, quando fica assado, é sempre ter o cuidado de retirar, porque pode alguém misturar na comida. Então fecha dos dois lados. E essa mecha que sobrou vai ser usada? Ela vai ter uma finalidade. Depois veremos. Com dois deu. Eu com dois. Então, Agora tu vai fazer o quê com ela? agora isso vai para o forno. Tu abre lá? Vamos pro forno. Espera. Ela ficou sem nenhum líquido. Então, agora vamos pôr um líquido ao redor para ela ficar mais molhada. Não tem cobertura, não usa. Bom, é que não tinha. Sim, eu coloco laminado para assar. E tinha laminado. Não, agora a gente coloca, né? E você deixa o temperinho para ele ir dando gostinho, né? Agora vamos para. Vou te auxiliar aqui no forno, na abertura do forno. Quantos graus nós temos que estar com o forno aquecido para aquecer? Olha, eu em casa ponho 250, os fornos variam, né? Nem sempre é o mesmo tempo de cozimento, mas lá em casa eu ponho... Hoje tem a opção da pergunta para os universitários, né? Vamos. Também você pode pôr um fio de azeite de oliva, se quiser, né? Ou manteiga. Aí. Azeite de Vai lá. 250. Aí, fogo forte. Quanto tempo? Olha, uns 40, 50 minutos dá uma olhada, né? 40, 50 sempre. E dando uma olhada, né? Ele gosta que a gente olhe para ele. Vamos mostrar ele prontinho. Depois a gente Depende muito do fogo, do calor, do tipo de forno, mais ou menos. O tamanho da carne também, do pedaço, né? Tamanho da carne. É melhor quando ele é mais fino. É melhor. Eu aconselho que seja sempre mais fino. Bem, agora nós vamos fazer, depois colocamos o lombo lá no forno, que está assando, né? Em torno de 250 graus, que está maravilhoso, cheio, vamos ver depois na sequência. Nós vamos fazer o quê? Um molho? É um molho de suco de laranja. Tem gente que põe assim, tem gente que põe um pouco de açúcar, mas não há necessidade. Suco de laranja. É suco de laranja. Vamos lá para o suco de laranja. Então, temos que ligar o fogo aqui? Liga, por favor. Eu vou te ajudar então. Aí. Nossa Senhora. Mas ele já está pronto. Está pronto. Agora ele a gente vai suco de aquecer. laranja feito como? Suco de laranja puro. Tá. O que você já tem ele praticamente pronto, mas o que foi usado para engrossar? A gente pega o suco natural, não põe água, não mistura nada. Eu não uso açúcar, há pessoas que põem um pouquinho de açúcar. E dissolve farinha de trigo com água. Nisso aqui eu pus, nessa quantidade aqui, uma colher bem cheia. Ou duas médias, né? Não... Depende da quantidade, aí vai... dissolve bem. Mas só mostra para mim aqui para a câmera qual é o ponto, mais ou menos isso aí. Aí. Esse é o pontozinho que... Agora tu tá fazendo o quê? Tu tá aquecendo? Eu só estou aquecendo. Tá. E porque a farinha de trigo, quando você engrossa com a farinha de trigo, ela não forma película em cima. Fica bem mais gostoso, ele permanece sempre cremoso. Dá para nós adiantar alguma outra coisa enquanto você fazer? Você botar peroni, por exemplo? Olha, já podemos. Isso aqui tá pronto, é só aquecer. Só aquecer. Só aquecer, tá?
Bem, agora vem a parte mais importante, que é a parte de nós cozinharmos o pierogi. Wanda, nós temos aqui uma panela de água. Cuidado, tá quente. Não, acho que não dá para segurar. A mão é grossa aqui, cabejar. Pela vida. Vai o que aqui dentro da água? Você falasse aí no bastidor que você não gosta de usar a gordura na massa, Na água da mão. do pierogi. Então o que bota? Só sal, por que não a gordura? Explica isso. Porque, olha, segundo a crença e a sabedoria popular, que ela tem que ser respeitada, a gordura fecha os poros da massa. Então você deve pôr gordura ao cozinhar nenhum tipo de massa. Então já colocamos o sal. Isto? Já. A água está fervendo. O que vamos fazer agora? Agora vamos colocar o pierogi. É importante isso. Com uma colher que não machuque. E ir mexendo a água. Aqui nós temos esse aqui, o pierogi, são diferentes. Esse aqui é de requeijão, outro é Esse é de requeijão e outro é de batata. Então, beleza. vamos soltando assim. Ele já... Essa água tem que estar fervendo. Fervendo. Coloca bastante, pouco, quantos? Olha, eu vou olhando assim conforme eles vão se... Mas, por exemplo, nessa aqui, vamos ver quantos vamos conseguir colocar. Numa panela média, em torno de 10 pierogi. Dá para pôr um pouco mais. 12, 15. Isso, mas não pode muito. Não demais. Tá? E não mexe muito para não... Deu. Eles levedaram, deixa aí. Quanto tempo de cozimento? Uns 5 minutos. Depois que eles subiram, 5 minutos. Uma pergunta, Wanda. Se a gente quer fazer, por exemplo, agora então vindo para a atualidade, só gostaria de fazer, dar a dica aí e guardar. Pode-se congelar? Ótimo. Congela? Exatamente assim. Foi bom você fazer essa pergunta. E não encostar para congelar. Sempre separadinho. Sempre separadinho. Para ele não grudar. Aqui ele está mais encostado porque nós vamos cozinhar já. Mas deixar bem separadinho e dá para pôr duas carreiras. Geralmente a segunda é ao contrário. E põe congelar. Pierogi, no nosso vocabulário, você falar sobre isso. Já temos esse termo incluído no nosso vocabulário. Já. Desde 1995, escrito pierogi, mas se diz pierogi. Está incluído no nosso vocabulário, no dicionário Aurélio, desde 1995. Ferveu a água? Claro, naquela época... Acha, pode deixar em fogo alto? Escuta, olhamos 5 minutos. Quem é que cuida 5 minutos? Olhar 5 minutos, está aí, já estou olhando. Naquela época já outras palavras de outras línguas também foram incluídas no nosso dicionário, como estrangeirismos, mas que já fazem parte. Bem, a gente está cozinhando. E já vai fazer o quê? Aqui a gente já tem o bacon pronto. Né? E aqui bacon e um pouquinho de cebola. De cebola. Isso. Se quem não aprecia cebola, não coloque. E quando a gente faz em casa... A original era com cebola ou sem cebola? Eu acho que era com cebola, porque a cebola sempre foi muito usado. E tem o seguinte, quando você quer disfarçar a cebola para pôr no recheio, rala ela no ralo grosso, ainda mais quando as crianças às vezes não apreciam a cebola, mas é importante para a saúde, e daí ela vai desaparecer. Wanda, aqui deixa sempre aberta? Deixa sempre aberta. Até podemos baixar o fogo, porque ele está bem forte. Tá? Baixamos o fogo. Você falou antes do... Fazia o cozimento antigamente, era feito no fogão a lenha? Fogão a lenha. Brando. Fogo brando. Isso, deixava muito tempo. Às vezes apagava o fogo. Como é para a professora Wanda estar envolvida há tantos anos com a cultura polonesa? Você que é cônsul honorário da Polônia, você que viajou várias e várias vezes para o exterior com o grupo polonês aqui da nossa cidade, nosso querido Jupem, gostaria que tu falasse um pouquinho o que é para ti, né, estar fazendo hoje uma culinária nesta websérie e há tanto tempo estar trabalhando com a cultura. Claro, eu falei da polonesa, tu se envolve sempre com todos os tipos de cultura, inclusive com o turismo. Olha, Marco, cozinhar é transformar comida em amor. Isso é uma frase de Lucília Diniz. Cozinhar é transformar comida em amor. E a cozinha, a mesa, é um altar onde a família se reúne. E veja que uma vez
fazendo uma ligação com o que você comentou antes, uma vez você comia com as mãos. Por quê? Porque se acreditava que a comida era uma bênção de Deus, era um presente divino. E que entre a comida e a pessoa e Deus não deveria haver espaço, não deveria haver distância. Então se comia com as mãos. Depois a história diz com as mãos. Interessante, porque na história diz que depois começou a se comer com os dedos. Olha só, porque entre a comida e Deus não teria que ter nada. Por isso se comia com as mãos. Depois veio a colher. Depois veio a colher, o garfo veio bem mais tarde. Por que o garfo... Bem, a faca é desde os tempos dos primórdios da humanidade. Os primeiros feitos de pedra. É, feitos de pedra. O garfo demorou por quê? Segundo explicações, porque como ele era de 2 dentes, parecia uma arma, um equipamento que podia te machucar, te ferir. Então demorou para o garfo ser aceito, com 2, 3, depois 4 dentes, né? O garfo demorou um pouquinho. Tá bom. Sobre o pirogue aí, como é que tá agora? Eu acho que nós podemos tirar, né? Não sei, 5 minutos, já fechou 5 minutos. Fechou 5 minutos. Então vamos ver como é que ele ficou. Acho que podemos tirar. Então como é que vamos fazer? Que eu te ajudo? Primeiro, isso. Eu seguro. Primeiro vamos pôr um pouquinho de... lambuzar o fundo da... O recheio. Esse feito então com bacon e cebola. E cebola. Isso. Põe um pouco no fundo. Daí a gente... Eu normalmente não gosto de despejar no escorredor, porque eles podem ser... Estourar. Estourar, né? Nossa senhora, como... Pode mexer eles um pouquinho para eles pegarem gordura? eu posso mexer. Pode. Aí, ó. Isso. Eu estou aqui com um assessor para assuntos aleatórios. Ó, aqui tem um que eu acho que entrou água. Não tem problema. Dá impressão. Agora nós vamos... E daí a gente bota um pouquinho mais de gordura por cima e sacode eles para eles não grudarem. Não mexe com a colher, não põe colher, só dá uma sacudida, tá? E agora vamos pôr do... Vamos colocar o outro tipo, que é que esse aí é com batata. E esse agora é com requeijão. O requeijão que esse é aqui. fechado com o garfo. É. Normalmente você fecha diferente, você fecha de forma diferente para identificar e não misturar, né? Tem que mexer para que ele não grude no fundo. Vou deixar para ti ir mexendo. Bem devagar. Bem devagar. Olha aí, ó. Ó, quando ela começa a umedecer, porque o tempo tá para chuva, ó, a gente já percebe que ela começou a umedecer embaixo. Daí tem que cuidar quando vai pôr para não furar, porque ela ficou bem sensível à massa. Esse aqui também, ó. Melhor virar para que... Tem que ficar mexendo aqui. Não. Bem, está pronto o nosso pirogue agora com requeijão, né? É. Estando pronto, como é que vamos fazer? Outro prato. De novo, põe esse aqui para não grudarem, tá? Um pouquinho de bacon com a cebolinha. Quem não gosta de cebola, sem cebola, né? Eu seguro aqui. Lembrando que ela explicou que se tira com a escumadeira. Aí. Até a chuva veio para Abençoada chuva. acompanhar a Água é pirogue. vida. Água é vida, né, Wanda? Água é vida. Sim. Mexe, não? Mexe, dá uma mexida. Fala assim para não grudar. Esse vai ser feito com nata, né? Não, depois cada um põe no seu prato.
Só para ele não grudar, tá pronto. Posso desligar a água? Pode. Então aqui dá para comer com um molho de nata, né? A nata mexe ela, tira. Isso quando põe no prato depois. Quando põe no prato depois. Para a mesa? Vamos. Vamos para a mesa e aí vamos mostrar os pratos poloneses da culinária dessa nossa websérie, que vai falar então hoje dos povos poloneses da sua culinária. Bem, agora chegamos à hora então de provarmos os pratos poloneses. Wanda, quero agradecer a você por estar conosco e gostaria que tu apresentasse agora os pratos que nós temos da culinária polonesa. O prato principal é o pierogi, que nós vamos fazer, mas que tu falasse dos demais pratos. Bem, como falamos antes, né, Marco? O scapo piacione, o lombo suíno assado, temperado e depois recheado com ameixa preta e depois de pronto também decorado com ameixa e com creme de laranja, conforme mostramos. E aqui a salada polonesa, que são as folhas verdes, e entre as folhas verdes se coloca tomate, ervilha. Aqui a gente agregou o milho para agradar mais ao gosto daqui do brasileiro. Mas na origem é folhas verdes, e sempre agrião, rúcula, alface. Quando tem salada roxa, fica também muito gostoso com a salada roxa. E ovo cozido duro. E o segredo está no molho que vai. E esse molho é bom com todas as saladas. Esse molho é iogurte natural com maionese. A maionese pode ser a industrializada, pode ser aquela feita em casa. E a quantidade da mistura do iogurte natural com a maionese depende do gosto, do sabor, do paladar da pessoa. Mas sempre ter a ervilha, o ovo cozido, cortado bem bonitinho, assim, em gomos, e também o tomate. Temos aqui então dois tipos de pierogi, um é com requeijão e o outro é com batata. É isso? Vamos então nos servir, que eu acho que vamos ter que provar isso. E daí se acresce, ele é colocado o bacon para não grudar, né? Vai ser fazer isso. Então aqui, ó. Isso. Esse E aqui é o molho então de nata, mas você pode fazer diferentes molhos, molho branco com cogumelos, molho de calabresa, pode se fazer. Nata aqui. Põe uma nata, isso. Quando ele é de frutas, podemos falar alguma coisinha? Quando ele é de frutas, então a nata com açúcar em cima e uma canela fica excelente. Importante, no Natal, a etnia polonesa, os descendentes de poloneses deixavam sempre um prato vazio à mesa. Isso significava o quê? Isso é para quem chegasse. É sempre esperando alguém que chegasse. Porque era costume, e acredito que ainda seja, que ninguém esteja fora da mesa na noite de Natal. Que todos tenham um lugar à mesa. Então sempre tem um prato a mais. Vamos comer? Agora vamos então aproveitar aqui para degustarmos esse prato polonês. Wanda, gostaria que falasse um pouquinho do suco. Quero fazer um brinde contigo. E aí vamos iniciar o nosso almoço. O que é a maçã? Na zdrowie, vamos dizer. Na zdrowie, a saúde. A saúde. A maçã é a fruta mais típica na Polônia desde todos os séculos. E tanto assim que não tem uma casa, um lugar que não tenha macieiras. E quando chegaram ao Brasil, aqui no sul, que eles tiveram a oportunidade foi justamente fazer o pierogi também de maçã. E aqui temos o suco de maçã. Vamos ao sacrifício do pierogi então agora. Meu Deus do céu. Bem, chegamos na hora da sobremesa. Quero agradecer a você que está assistindo o nosso projeto, Receitas da Nossa História, agradecer a dona Wanda, que gentilmente veio também colaborar conosco,
trabalhar no projeto, mostrar um pouquinho da culinária polonesa. E quero que ela explique agora o que é esta sobremesa maravilhosa, Wanda. Essa sobremesa é a charlotka, é uma torta de maçã. É feita tipo uma massa que nós conhecemos por massa podre. Forra a forma, assa ela. Depois prepara o refogado de maçã. Põe dentro. Bate as claras, porque as gemas vão na massa podre. Bate as claras com açúcar de confeiteiro. E aquela massa que serviu para forrar a forma, se guarda um pouquinho e se deixa bem gelada. Daí, quando colocou a clara batida com o açúcar de confeiteiro, rala por cima aquela massa que está bem gelada, que ficou na geladeira. Então, essa é a charlotka torta de maçã. Olha, maravilhosa. Já até estou provando aqui enquanto a Wanda explica sobre a torta. Um detalhe importante que nós temos aqui é um quadro que eu gostaria que tu falasse da importância do quadro religioso, os ovos, e claro, não podíamos deixar de ter aqui a presença também do brasão polonês. Então, começamos pelo quadro. A Matka Boska Częstochowska, que nós conhecemos por Nossa Senhora de Monte Claro ou Nossa Senhora de Częstochowa. Esta era uma estampa que também os imigrantes traziam. Muitas famílias preservam quadros até hoje que os seus ancestrais trouxeram quando vieram para o Brasil. E não existe imagem, ela existe só em estampa, sempre é estampa. Aí tem os ovos de Páscoa, que são diferentes técnicas de decorar os ovos de Páscoa. Uns são com cera, outros são com símbolos, com pinturas, com tinta. Mas, de um modo geral, os ovos de Páscoa se conhece por pisanki. Pisanki vem da palavra pisać, que é escrever. Então, eles podem ser com 3 técnicas diferentes. E conforme a técnica, se chama skrabanki, kraszanki e pisanki. E nós temos o símbolo da Polônia, o brasão de armas, o símbolo da Polônia, da águia branca, que é o símbolo da nação polonesa. E isso é muito importante neste momento, a gente trazer esta simbologia, porque foi um dos momentos mais marcantes da vida de todos. Foi o momento em que cada um conheceu a sua história, conheceu dos seus ancestrais. E através da comida, mais ainda. Quero te agradecer, Wanda, por estar conosco. Maria Wanda Krupinski-Grock, que hoje aqui nos brinda um prato polonês. Sei que para mim sempre é um privilégio, um prazer muito grande. Se tu me desse a mão aqui, passar um pouco da energia positiva que sempre teve. Nós sempre fomos parceiros culturais. Viajamos à Polônia. Viajamos à Polônia, tivemos histórias dentro da cultura gaúcha, dentro da cultura polonesa, dentro da cultura de Erechim. Obrigado pelo teu carinho, obrigado por fazer isso tudo que tu faz, pela cultura da nossa região do Rio Grande, do Brasil e, por que não, polonesa. Mas a gente não faz nada sozinho, né? Aqui estamos enquanto trabalhando com isso. Muito obrigado à tua equipe, imensa gratidão a todos por fazerem acontecer este projeto Receitas da Nossa História. E a receita remete à mesa, ao redor da qual nós estamos. E que a mesa continue a unir cada vez mais as famílias e as gerações. E que a paz impere no mundo. Dziękujemy bardzo, muito obrigado. E quando a gente vai comer, a gente diz smacznego, bom apetite. Bom apetite com este projeto Receitas da Nossa História. Só desejar bom apetite para todos. E eu, dziękuję. Dziękuję.